Bom dia, está no ar mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito feliz. No programa de hoje nós vamos falar dos estudos e pesquisas do futuro do planeta no meio ambiente. Vamos comentar do mercado do boi, que desde as 2 últimas semanas vem subindo alguns degraus nos preços da arroba. Vamos ver um pouco do mercado de fertilizantes vindos da Jordânia, Nigéria, Egito e China. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Eu vou conversar com Maurício Varela. Ele é líder da CIMA no Brasil e América do Sul e nós vamos falar sobre um estudo que revela risco sanitário no cultivo do trigo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o futuro do planeta, sobre meio ambiente. A Associação Brasileira de Bioinovação, ela acaba de lançar o estudo inédito, Identificação das oportunidades e o potencial do impacto da bioeconomia para a descarbonização do Brasil. Para analisar essa questão, o estudo ele foi feito em parceria com a Embrapa Agroenergia, Laboratório Nacional de Biorrenováveis, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil e o Laboratório Sinergia, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de evidenciar os benefícios da adoção mais intensificada da biotecnologia industrial. A investigação científica considera distintas trajetórias para o Brasil até o ano de 2050, a partir das quais se propõe um cenário potencial da bioeconomia, diante as iniciativas de soluções climáticas propostas na COP27 para aprimorar a ação global e garantir que as contribuições nacionalmente determinadas dos países e as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris está a de propor mudanças nos sistemas de transportes a fim de descarbonizar e melhorar o cenário da mobilidade urbana. O objetivo é que a iniciativa seja implementada em diversas regiões do mundo, a fim de melhorar o acesso a soluções resilientes e também de baixo carbono. E agora vamos comentar sobre o mercado do boi, que desde as 2 últimas semanas, ela vem subindo alguns degraus nos preços da arroba. O mercado físico do boi gordo registrou preços mais altos agora na última sexta-feira, dia 25, e mais uma vez houve registro de negócios acima da referência média, que está na casa de R$ 290 em São Paulo, tendo caso superior a R$ 295 quando se trata de boi para exportação. De acordo com o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos ainda se deparam com escalas de abates encurtadas, sugerindo para a continuidade deste movimento no curto prazo. A alta nos preços da arroba do boi tem acontecido de maneira uniforme. Até mesmo lá em Mato Grosso, que até a virada dos meses de outubro para novembro, convivia com queda diária das cotações. A demanda doméstica de carne bovina tem sido importante neste processo de recuperação. A atuação dos frigoríficos exportadores também é fator importante. Já os preços da carne bovina seguem estáveis. Contudo, o viés é de alta até o fim do ano. De acordo com Safras e Mercado, os fatores que devem manter a demanda aquecida no mercado do boi gordo são a entrada do 13º salário na economia, criação de postos temporários de emprego, valores ampliados do Auxílio Brasil no segundo semestre e a Copa do Mundo de Futebol. E agora vamos ver um pouco do mercado de fertilizantes vindos da Jordânia, Nigéria, Egito e China. Mesmo com uma previsão de redução na importação de fertilizantes até o final deste ano,
em 30%, os portos lá do Paraná mantêm um ritmo alto de descarga do produto. Apenas nos 2 primeiros dias, a agência marítima Fortinave atendeu simultaneamente 4 navios carregados de fertilizantes, sendo 2 navios atracados no porto de Paranaguá e outros 2 no porto Ponta do Félix, em Antonina. Ao todo, estas embarcações totalizaram descarga de 107 mil toneladas do insumo, vindos da Jordânia, Nigéria, Egito e China. Além disso, até o último dia 22 de novembro, terça-feira, 8 navios estavam aguardando para descarregar o produto em Paranaguá e Antonina, e em torno de 12 estão a caminho dos portos paranaenses, segundo informações da Line-Up, das empresas responsáveis pelo agenciamento marítimo. Segundo a diretoria da Fortinave, mesmo com o mercado de fertilizantes passando por um momento de ajustes nos estoques, as descargas continuam porque o país depende do produto estrangeiro. O Brasil importa mais de 80% de fertilizantes utilizados no agronegócio. Já os portos do Paraná estão entre as principais portas de entradas dos adubos no país, com 30% do total. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Estou trazendo para vocês um pouco das informações aí do mercado do boi gordo, também do atacado e do varejo de carne bovina. O mercado do boi gordo que vem aí com expectativas, né, de alta na cotação da arroba do boi gordo. A gente já está observando durante essa semana recuperação nas cotações aí das principais praças pecuárias aí do Brasil, uma recuperação bastante positiva para a arroba do boi gordo. Mas aí cabe aquela pergunta, né? Será que esses valores vão voltar ao que a gente estava vendo para o começo desse ano, próximos aí dos R$340 por arroba? E para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco do ciclo pecuário. O que vai acontecer no ano que vem? Bom, 2020 e 2021 foi um ano de retenção de fêmeas, onde elas estavam participando aí em 36,5% e 33,7%, participando nas médias, né, dos abates aí da ponta frigorífica. E agora para 2022 vai começar, né, a gente já está observando aí no final desse ano, começando aí o período de descarte dessas fêmeas. Então para o próximo ano, a expectativa aí é um pouco mais baixa, né, uma expectativa muito baixa de que os preços cheguem a esses patamares observados no começo desse ano. Existe uma chance ainda, porém com esse aumento da oferta por causa desse descarte das fêmeas, é uma situação bastante complicada. E quando a gente vê, né, a participação das fêmeas, nesse momento está em 39,6%, ou seja, teve um aumento aí de 662 mil cabeças, né, de fêmeas nesse semestre. E aí, mediante esse cenário, os preços da arroba eles deverão ter estar em um patamar de alta, né, muito por causa do período que a gente vive aí, da falta dos animais. A gente observa isso acontecendo com uma frequência bastante maior, mas não chegar nos patamares aí que a gente tinha observado no início desse ano de R$340 por arroba. Já pegando aí no cenário do mercado de carnes, né, é um cenário de inversão na disponibilidade da matéria-prima, com boas expectativas, né, para o consumo no final do ano, que sempre vem acontecendo por causa dos empregos temporários, que acontecem, né, por causa das festividades no final do ano. A gente sempre vê uma economia acontecendo de uma maneira mais fluida. E a recuperação, né, na taxa do desemprego também, uma taxa menor de desemprego aí. Isso gera, né, uma economia mais fluida e isso afeta diretamente o consumo de carne bovina. Ainda mais que a gente está tendo um período de Copa do Mundo, a Copa começou, o brasileiro gosta de um churrasco, gosta de consumir carne assistindo aos jogos da Copa. Então, para o final do ano, a gente já tratava aí com expectativas boas para o mercado de carne. E ainda para o próximo ano, a expectativa é de recuperação do consumo, que veio bastante afetado aí por causa dos períodos de pandemia, daquela época desses anos, né, que o consumo brasileiro foi bastante afetado, o poder de compra bastante afetado, e agora a gente já começa a observar essa recuperação. Então o cenário aí
de consumo para o próximo ano, de perspectiva muito boa. Já pegando no varejo, ele agiu de forma distinta, né, nessa semana. A Copa do Mundo e a expectativa pela demanda acabaram, por carnes, né, de churrasco, muito por causa disso, acabou por trazer altas, né, nos cortes chamados cortes grill. No entanto, os cortes de dianteiro, eles vieram menos procurados nesse período. E aí acabou puxando a média para baixo. Dessa forma, São Paulo, né, teve uma queda de 0,5% na média dos cortes monitorados nessa última semana. E a expectativa da demanda doméstica para essa reta final segue bastante positiva, como eu havia citado, por causa da fluidez na economia que vem. E aí, levando em conta o atual cenário do boi gordo, o que a gente pode esperar aí são incrementos nessas próximas semanas aí nos cortes, porque a indústria sabe que o brasileiro vai consumir mais churrasco agora, vai querer fazer mais festividades, então a tendência aí é de alguns incrementos nos principais cortes aí. O que eu tinha para trazer hoje era isso, pessoal. Mais uma vez, forte abraço a todos e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do trigo e também de um estudo que revela risco sanitário na cultura do trigo. Nós voltamos já, um minutinho só. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Toda hora é hora do café. Dona Cota, forte como o goiano gosta. Conheça os vinhos de Paulo e Paulino. Beba com moderação. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Imperador Alimentos. Quando o amor entra em campo, todo mundo ganha. Real Acessórios. O maior mercado de autopeças e acessórios do Centro-Oeste. Um giro pelo mundo. Entrevistas com quem é notícia e curiosidades. De segunda a sexta, após o De Noite, no Operação Mesquita. Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Não. Precisou? É Safra! Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. O João Miguel foi pra longe e eu não tenho mais que pensar nele. Você é muito especial. É você quem preenche meu coração. Cuidado com o anjo. 6h30. Você é a culpada de tudo isso. Mas por que eu? Eu não contei nada, eu juro. Você sabia e preferiu continuar o jogo da minha mãe.
Vencer o desamor. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado do trigo. O Brasil começou a buscar alternativas de importação e a Rússia é uma delas. O Brasil voltou ao mercado, a Rússia voltou ao mercado brasileiro após pausa de vários anos e só em outubro 31.100 toneladas de trigo foram destinadas aos portos brasileiros. Os recebimentos entre Brasil e Rússia poderão totalizar aí 130 mil toneladas durante a safra 22-23. Segundo a Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, as receitas da Rússia podem atingir um novo recorde, 240 mil toneladas, até o final do ano agora de comercialização. Para o Brasil, o trigo dos russos, ele custa menos que o trigo dos argentinos. E o cereal dos russos custa em torno de 22 dólares por tonelada, mais barata do que o trigo da Argentina. O país pode importar, no máximo, 750 mil toneladas ano do trigo livre de tarifas de países fora do Mercosul. Mesmo assim, as usinas brasileiras, elas seguem preocupadas com os atrasos nos embarques do trigo russo, com até 15 dias de atraso de alguns navios. Outro obstáculo pode ser as cotas de importação de trigo do Brasil sob o acordo de livre comércio do Mercosul. A Argentina é a maior fornecedora de trigo para o Brasil. Porém, a seca severa, seguida de vários episódios de geadas, deverá reduzir a colheita de trigo dos nossos irmãos em até 40% das estimativas iniciais, o que deverá impactar o cultivo brasileiro. O Brasil, por sua vez, segue atento e preocupado com o contexto do país vizinho. A Bolsa de Grãos de Rosário, a BCR, ela reduziu a produção da Argentina, agora na temporada 22-23, para 11 milhões e 800 mil toneladas. Por causa da quebra na safra da Argentina, o Brasil vai precisar recorrer a fornecedores como Rússia, Estados Unidos ou até a União Europeia. Prevêem, pelo menos os especialistas de mercado. A quebra de safra fez com que o preço do trigo argentino subisse para próximo à colheita. E agora eu vou conversar com Maurício Varela. O Maurício, ele é líder da SIM no Brasil e também na América do Sul. E nós vamos falar de um estudo que revela risco sanitário no cultivo de trigo. Maurício Varela, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema altamente interessante que é o trigo. E o Brasil depende de muito trigo de fora, como nós falamos agora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigado também pelo convite mais uma vez, né, para compartilhar algumas informações e pesquisas que a gente vai fazendo com os nossos dados. Bom, Maurício, me fale um pouquinho o que é a CIMA. O que a CIMA faz? A CIMA é uma plataforma digital para levantamento de dados em campo, tá? É usado por produtores, indústria, revenda, engenheiros agrônomos que tem que monitorar constantemente as culturas, né, as lavouras, para tomar melhores decisões. A gente trabalha geralmente com produtores ou atores da cadeia, né, que baseiam suas decisões em dados, né? Então, quem precisa ter essa informação usa uma plataforma digital como a CIMA, né? E grande parte dos nossos usuários na Argentina tem levantaram algumas informações que a gente utilizou para fazer algumas análises, que levantaram assim um potencial risco, né, para o que está acontecendo com o trigo, particularmente na Argentina. Bom, a Argentina já vem sofrendo risco climático, sofre também uma barbaridade agora com a economia e o governo daquele país. É um país que está passando por uma dificuldade muito grande, inclusive até na compra de insumos para continuar o processo produtivo. E, infelizmente, isso
não podia estar dentro do contexto, vamos dizer, mundial, porque a Argentina hoje é um dos países, talvez ainda seja, o maior exportador de óleo de soja do mundo e vem sofrendo aí uma barbaridade com essa política imposta pelo atual governo. Bom, mas falando do risco sanitário do trigo, cujo cereal o Brasil utiliza muito. Como é que está essa situação? Então, assim, a gente vem identificando entre os nossos usuários que a maioria das hectares estão sendo plantadas com um cultivar só. A gente entende que esse é um risco potencial, porque esses cultivares só têm tolerância a um grupo determinado de doenças, tá? Quando algum desses cultivares quebrar essa resistência ou tolerância, a gente acha que vai gerar uma pandemia, por assim dizer, né, dessa doença para esses cultivares. Como não tem outras alternativas no mercado, ou vamos dizer, se tem, mas os produtores ainda estão escolhendo esses cultivares, a gente entende que é um risco enorme. Assim, e comparativamente com o Brasil, apesar de que são dois mercados em contratendência, assim como você bem falou, a Argentina está tendo algumas crises, obviamente, de impacto mundial, crises econômicas internas de conjuntura, né? E por decisões estratégicas também, ou de mercado, que o produtor não paga as royalties dos grãos, né, para os proprietários da genética. É por isso que não tem tanta oferta de genética, por isso que o produtor ficou com poucas opções. Contrariamente ao Brasil, tem um mercado com uma tendência muito alta em termos de, ou uma tendência positiva, né, em termos de crescimento de mercado, porém é um mercado novo, onde a genética está crescendo. Também não tem muitas opções, então entendemos que comparativamente entre opções de cultivares para os produtores, é uma situação similar. Aí a gente que acende alarma, né, em termos de risco sanitário para os dois mercados. Bom, isso significa dizer que dentro de um futuro muito próximo, se não houver uma reversão nesse processo de novos cultivares, nós poderemos ter aí uma quebra até de produção. É muito provável, né? Hoje, por exemplo, na Argentina, acho que essa safra, inclusive, se salvou um pouco porque o clima não acompanhou o desenvolvimento de doenças por conta da sequia, né? E das geadas, mas é um potencial risco. Aí os dois caminhos que o Brasil está a caminho disso, né, que é o desenvolvimento de novos cultivares, mas também é fundamental até ter uma grande variedade de opções, é o monitoramento, é fazer o acompanhamento certo das lavouras em termos de doenças, pragas e daninhas, para que chegue saudável essa cultura até o final da safra e poder conseguir colher o máximo possível. Bom, o Brasil, estritamente falando, o cultivo nosso de trigo é realizado na região sul, principalmente Rio Grande do Sul, que produz aí quase que 90% aí do trigo que a gente consome. E agora, através de alguns estudos, alguns trabalhos, tanto da Embrapa quanto de entidades privadas, o trigo vem subindo para a região centro-oeste. Quer dizer, na busca de preservar a nossa soberania na produção e consumo, né? É mesmo. De fato, vocês falavam nas notícias anteriores que a Argentina estava atingindo uns 11 milhões de toneladas de produção. Está estimado que o Brasil vai atingir 9,5 aproximadamente. Então, eu acredito que não vai faltar muito até o Brasil atingir mais ou menos a produção da Argentina. Cabe mencionar, claro, que essa safra em particular na Argentina, o clima, a conjuntura não acompanham muito, então a produção foi bem abaixo do esperado. Maurício, você é o líder da CIMA e a sua empresa vem fazendo levantamentos. Você está fazendo esse levantamento na área de trigo, mas você acompanha também soja, milho, girassol, todas as culturas?
Sim, a CIMA funciona tanto no trigo, foi desenvolvido na soja, e tanto como o Brasil, na Argentina, é a cultura estratégica para o país, né? Mas, obviamente, abarcamos outras culturas que são estratégicas para várias outras regiões. Então, a gente trabalha tanto com trigo, soja, milho, girassol, arroz, e não só na Argentina ou no Brasil. A gente, obviamente, também trabalha no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, México, Venezuela. Temos uma presença regional, atuando também em outro tipo de culturas, não só extensivas, mas sim o nosso expertise, o maior expertise está nesse tipo de culturas. Bom, a Argentina tem uma influência em relação ao mercado, em relação a preço dessas commodities, como soja, milho, trigo, e reflete diretamente no Brasil. Como está a situação hoje da Argentina em relação a soja, milho, trigo? É uma situação preocupante? É uma situação preocupante por tudo que o mundo já sabe sobre as regras de jogo do mercado argentino, tanto para os produtores como para os exportadores de grãos. Mas essa safra em particular, o produtor está sofrendo muito a sequia. Então, hoje temos um atraso nos plantios bem importante, assim, que chama atenção e eu acredito que vai impactar bastante no preço, pelo menos na região, e também em grande parte do Brasil, na região sul, também está acontecendo. Então, é uma situação um pouquinho complicada que amerita ficar de olho para quem mexe com o mercado de trading, né? O mercado de commodities. Tá certo. O Maurício, o site da CIMA é www.cima.com.br? .ag, www.cima.ag/PT, sempre em português, né, para os usuários brasileiros. Entendi. Os usuários hispanofalantes, só .ag. Tá certo. Bom, Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero trazê-lo mais vezes, porque esse tipo de assunto, de tema, é muito importante para a gente fazer uma previsão. Entendeu? Quando a gente joga isso no ar aí e já vê uma certa situação, já dá para prever alguma coisa do que vem pela frente aí. Muito obrigado. As portas do nosso programa estarão sempre abertas. Ok, Maurício? Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, muito bom dia e até a próxima também. Valeu, obrigado, Maurício. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sucesso foi sempre a criação da ousadia. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.